eco aqui para mim. Ficou, tá bom para vocês? Que agora parou. Você quer colocar já a sua apresentação? Aí eu já inicio. Ok, peraí. Só me dá um feedback se você me ouve bem e vê o slide, por favor, Patrícia. Sim, estou te ouvindo muito bem. O slide também, tá? Para mim tá bom. Tá bom para todo mundo? Boa noite, Emerson. Porque Tá agora eu bom vou para ficar com a tela cheia, então eu não vejo nada você que o não vê mais pessoal... nada. Tá. Não, pode deixar qualquer coisa, eu te aviso, tá? Oh, obrigado. Então tá bom. Então vamos dar início à palestra do professor Marcelo Escudeiro Hernandes, que não é meu irmão, nem meu primo, nem meu marido, eu sou da Helenice, tá, gente? Mas por coincidência temos o mesmo sobrenome. E eu conheci o Marcelo quando eu entrei na minha graduação. O Marcelo estava fazendo o doutorado dele no ICMC. E não sei se o Marcelo lembra, mas você deu um curso de pré-cálculo para mim, para os alunos que estavam entrando, né? Então foi aí que eu conheci o professor Marcelo. Então, só para introduzir, é claro que muitos já o conhecem, né, aqui da universidade. Ele é professor aqui da UEM desde 1995. Ele foi, né, aluno aqui da UEM, fez a licenciatura aqui, o mestrado e o doutorado lá na USP de São Carlos. Também tem um pós-doutorado na Universidade de Valladolid, não sei falar isso, e atualmente é bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq, nível 1D. Experiência na área de matemática, com ênfase em geometria algébrica, e os temas de interesse, curvas analíticas, computação algébrica, bases de Grobner e álgebra comutativa. Então, Marcelo, obrigada, seja bem-vindo, obrigada por ter se disponibilizado a conversar aqui com a gente. E agora eu passo, então, a palavra para você, tá bom? Okay. Muito obrigado, Patrícia, pela introdução. E obrigado pela comissão organizadora, por ter dado a oportunidade de eu falar um pouquinho com nossos alunos. A Semana da Matemática é um evento que eu tenho muito carinho, porque, como a Patrícia comentou, eu sou aluno, fui aluno, considero que sou aluno porque a gente fica com aquela marca da UEM dentro da gente. Foi meu primeiro evento. Então, eu me recordo muito bem que a primeira semana da matemática foi muito gratificante, porque a gente tinha contato com algo que a gente não tinha em geral nas disciplinas, e mostrava o quão amplos são os horizontes da matemática, né? E é assim mesmo, não dá para a gente abordar tudo durante o curso, muita coisa fica ainda sem tocar, muitas vezes. Esse, inclusive, é um objetivo da palestra de hoje, é falar um pouquinho de geometria projetiva, não tanto com o enfoque que é dado numa disciplina de geometria não euclidiana que tem no nosso curso, mas é dar um outro enfoque. Mas mesmo que a gente não consiga abordar tudo durante o curso, e isso é natural, porque a matemática é muito ampla, eu queria só comentar que tenho certeza que preparados para estudar os conceitos que porventura não forem abordados, ou as especialidades, vocês certamente estarão com o nosso curso. Isso abre os horizontes, abre as portas, e esse tipo de preparo, certamente vocês estão. E a gente segue, então, aquela máxima, que é não necessariamente dar todo o conteúdo, mas ensinar você a buscar o conteúdo e entender e conseguir caminhar com as próprias pernas. Bom, então, qual é a ideia da nossa conversa de hoje? É justamente falar um pouquinho sobre geometria projetiva, é um primeiro contato mesmo, para a gente ter uma ideia da geometria projetiva, e a ideia de eu comentar sobre esse tema são duas. Primeira, na verdade, é que a geometria projetiva é mãe da área que eu pesquiso mesmo, que é a geometria algébrica. E o outro pretexto de falar um pouquinho da geometria projetiva, que quando a gente estuda, né, algum conceito na matemática,
muitas vezes ele aparece numa certa ordem, ou organizado de tal maneira, que não foi assim que surgiu necessariamente com a história das ciências, né, com a história da matemática. Então, a ideia da palestra de hoje é justamente tentar fazer um pequeno resgate, né, do contexto histórico em que a humanidade vivia, estava passando, né, o surgimento de alguns avanços, alguns motivadores que culminaram no que a gente tem hoje na formulação da geometria projetiva. Então, dito isso, eu queria convidá-los para a gente ir lá para o período do Renascimento. Então, vamos voltar, vamos nos transportar lá para a Europa e vamos nos situar, isso é difícil de dizer exatamente quando que o Renascimento ocorreu, mas vamos nos situar entre século XIV e século XVI, onde a Europa saiu daquele marasmo, daquela idade das trevas, que muitos consideram, e começaram a surgir novos pensadores, novas maneiras de enxergar não só as ciências, mas também as artes, né? É justamente o período que situa o período das grandes navegações. Então, veja o avanço científico, tecnológico que a gente tem nessa arte, nesse período. E tem vários nomes, né, fantásticos, de vários pesquisadores, pensadores, cientistas, que a gente poderia listar, que percorreram, que viveram nesse período. Por exemplo, Copérnico, Galileu, Kepler, então esses três grandes nomes na parte de astronomia, Gutenberg, né, com a introdução da imprensa, tem Vesalius, Servetus, Hooke, com o estudo da anatomia, Hooke, com o primeiro formato ainda bem arcaico do que seria uma célula, e nas artes, nas pinturas, tem Alberti, Della Francesca, e não podíamos deixar de mencionar Da Vinci. Então, nesse contexto, vejam quantos nomes que a gente já ouviu falar uma vez na vida, que percorriam, né, estavam vivendo nesse período de 2, 3 séculos lá na Europa. E é claro, não só nas ciências e nas artes, mas na matemática também tinham grandes nomes que deixaram suas marcas e suas influências, que até hoje a gente ouve, a gente estuda, a gente acaba tentando assimilar os conhecimentos que esses grandes matemáticos fomentaram nesse período. Só para listar alguns, né? Cardano, Desargues, Descartes, Pascal, Tartaglia e vários outros, né? Basicamente, nesse período, claro que teve em outras áreas também, mas eu destacaria duas, que hoje, né, a gente chama de áreas, mas naquela época era tudo matemática junto com filosofia, com física, astronomia, assim por diante, mas eu destacaria duas áreas que a gente classifica hoje de grande destaque. Uma delas é a área de álgebra, né, com os trabalhos de Cardano, né, com Tartaglia e vários outros, Pascal e Descartes também, mas também teve um grande avanço na área de geometria. E embora eu trabalhe mais com álgebra, hoje eu gostaria de falar mais sobre a geometria, né? Como eu comentei, não só na matemática, né, na astronomia e tudo mais, a gente tem grandes avanços, e o avanço que eu queria tocar, assim, um pouco mais minucioso, com respeito à geometria, diz respeito a uma tentativa de formalização de algo que começou a aparecer, a ser adotado pelos grandes pintores da época, principalmente por Alberti, Della Francesca, Giotto, Da Vinci e assim por diante. Deixa eu tentar ilustrar o que eu quero comentar do grande avanço de um certo tipo de revolução na abordagem nas pinturas, ilustrando algumas pinturas pré-renascentistas, um pouco antes do Renascimento, e o avanço que essas pinturas tiveram durante o Renascimento. Então, por exemplo, aqui eu tenho dois extratos de duas pinturas, o que a gente considera do pré-renascimento, né? Uma delas do mestre Bigelow, século XIII, século XIV. Esse é um quadro feito em uma tábua, não era nem numa tela,
intitulada Virgem Majestade com um menino e dois anjos, e o outro é apenas uma parte de uma obra de Consolos, já no final do século XIII, que traz um detalhe, só um detalhe do quadro todo, que é o Milagre de São Bento. Nessa época, a maioria das pinturas, elas estavam bem restritas à representação de personagens bíblicos e cenas bíblicas, cenas religiosas. Tá? E perceba que, por mais que no quadro do Milagre de São Bento, o autor tenta passar uma ideia, uma sensação de profundidade com a caverna onde está São Bento, ainda também bem grosseiro essa tentativa de passar uma noção de profundidade, de tentar retratar a realidade e o ambiente como a gente conhece. Bom, a pintura em tábua do mestre Bíglo nem se fala, né? Uma pintura bem chapada, sem a mínima tentativa de passar uma sensação de tridimensionalidade. Com o passar do tempo, do pré-renascimento, caminhando para o Renascimento, os artistas tiveram uma mudança, graças em grande parte à sistematização de técnicas de pintura, de métodos mesmo. Olha, se você quiser retratar alguma coisa, então poderíamos fazer isso, assim e assim por diante. A gente já começa a perceber uma mudança de estratégia, por exemplo, nas pinturas de Giotto. Agora a gente já está mais ou menos no século... essa é uma pintura do século XIV, 1300 e pouco, tá? É chamada A Expulsão dos Demônios de Arezzo. E aqui, Giotto já começa a tentar usar, no sentido de tentar usar pontos de fuga, a ideia de tridimensionalidade, uma ideia de, vou usar essa palavra, mas eu vou retomar, de perspectiva. Mas é só o começo. Se a gente fizer um zoom, principalmente nesta parte aqui, e fazer uma análise um pouco mais crítica, a gente vai perceber que tá legal, tá bacana, já passa algumas coisas, mas se você começar a observar direitinho os níveis dos pavimentos, os telhados, você vai ver que tem alguma coisa que foge ao que passaria de fato na realidade. Por exemplo, aqui nessa torre, né, parece-me que está meio desproporcional, meio inclinado, o que não era para ter. Esse telhado aqui parece que não está tão paralelo, deveria estar meio paralelo com esse. Esse outro aqui também parece que essa parede aqui não está meio proporcional com essa. Mas já era um grande começo, já era um avanço, a tentativa de mostrar uma noção de profundidade em algo que antes, no pré-renascimento, as figuras eram basicamente mesmo um retrato de objetos na sua forma bidimensional. Não tinha essa preocupação de tentar passar essa ideia tridimensional. Talvez a diferença e o progresso fique mais evidente se a gente observar uma mesma obra retratado por diversos artistas em momentos diferentes. Por exemplo, aqui nós temos uma Santa Ceia, de um artista catalão. Esse é do final do século XII, início do século XIII. Eu não me lembro o nome desse pintor. Aqui o mesmo autor da tela anterior, Giotto, que já começa a utilizar um pouco de perspectiva, tentar usar profundidade, uma sensação de paralelismo com uma certa inclinação. E, claro, se eu falar em Santa Ceia, eu não poderia deixar de colocar aqui o auge, né, uma das pinturas mais famosas da Santa Ceia, já retratada com Da Vinci, que tem já um domínio muito bom dessa ideia de profundidade para transmitir ao espectador, para transmitir, né, a quem está observando a obra de arte, essa noção de profundidade, de sensação de tridimensionalidade, de fato, que a cena transmite. E Da Vinci, né, mais do que um artista ou um engenheiro que muitos consideram e um inventor, ele era um grande estudioso. Ele levava assim as suas obras ao extremo de tentar encontrar tanta perfeição, de estudar os detalhes, que a maioria delas, inclusive, não foram finalizadas. Ele queria estudar a anatomia humana para tentar retratar
os músculos do pescoço, das mãos, dos braços dos seus personagens, e com isso acabava abandonando muito das suas obras. E ele não só estudava, né, desenvolvia métodos próprios, como ele também estudava métodos que tinham sido transmitidos por outros artistas, outros mestres da pintura. Um deles, Alberti, que a gente comentou anteriormente. Alberti, ele criou basicamente um tratado de como é que você deveria seguir certas regras, né, regras. No nosso caso, se a gente fosse traduzir assim, em matemática, certos axiomas que você deveria seguir para que a tua pintura tentasse passar um maior nível de realidade, de realismo que a situação transmitisse. Tá? E é um modelo de Alberti que Da Vinci estudou e sempre recorria e tentou aprimorar, que a gente vai ver justamente para extrair desse método, né, do método de Alberti, os enfoques, os apelos geométricos que eu queria trabalhar com vocês. E o aspecto que Alberti trabalhou, seguidamente foi aprimorado também por Brunelleschi e Piero della Francesca, foi justamente o que ficou conhecido como o estudo da perspectiva. E a ideia é bem simples. Né? No método desenvolvido, catalogado, escrito, composto por Alberti, a ideia era justamente que um pintor ele deveria retratar em sua tela justamente o que o seu olho captava do raio luminoso que emanava do objeto. Então, tem a luz, né, incide sobre o objeto, e o raio luminoso que eles já consideravam que eram transmitidos segundo uma linha reta, chegava ao olho do observador ou do pintor. Então, o que você deveria tratar, deveria pintar, era na tela, justamente algo como sendo uma projeção, uma interseção desse raio luminoso com a tela. Então, aqui está uma foto do esquema de Alberti, justamente mostrando aqui o observador, o pintor, aqui um ajudante, tentando, com o auxílio de uma linha, colocando pontos sobre um objeto, né, e o autor da obra ia marcando na tela aonde é que a tela intersectava com esse raio luminoso. Talvez fica mais fácil a gente explorar esse modelo de Alberti, tirando as figuras, né, extraindo toda a parte desnecessária e nos concentrando só nos aspectos algébricos. Então, está aqui. Basicamente, é isso o modelo de Alberti. Você tem o olho do observador, ou do pintor, né? Você tem um objeto que você gostaria de retratar em sua pintura, e a ideia de Alberti, várias tem no Tratado sobre Pintura, mas uma das ideias é que, para tratar com maior precisão, maior proximidade da realidade, o que o autor, o pintor, deveria fazer era marcar na tela, vamos pensar que aqui a gente tem a tela, justamente a interseção do raio luminoso do objeto, né, partindo para o olho do observador, você marcava os pontos. Né? Então, essa é a ideia de Alberti, que foi seguida por muitos pintores, nessa época do Renascimento, e que começou a mostrar que, para retratar determinadas figuras, na tela você teria que colocar o comportamento dos entes geométricos diferente do que você, de fato, tinha no objeto. Tá? Ou seja, algumas coisas que você constatava no objeto real, para que a tua pintura passasse a noção do objeto em si, você tinha que deturpar um pouco. Ou seja, algumas coisas é preservável, outras não. Tá? Então, isso é um exercício bacana, e nós, como os matemáticos, a gente sempre gosta de fazer isso, de procurar padrões, né? Eu costumo dizer que demonstrar um teorema é você analisar várias situações parecidas ou similares, extrair um padrão, aí você tem a sua hipótese, ou vamos tentar justificar que o fato, de fato, realmente ocorre. Então, por exemplo, se a gente observar o modelo de Alberti, algumas propriedades não são invariantes. Significa, não são preservadas. Por exemplo, distância. Distância não é preservada. Digamos que aqui eu tenho um objeto que é um retângulo. Então, a gente sabe que este lado é congruente a esse.
Mas na tela, né, você não teria mais a distância preservada. Paralelismo, idem. A gente sabe que esse lado é paralelo a esse. Mas na tela, ao tentar retratar o objeto de modo que o observador tenha a noção do objeto visto numa determinada posição, você não deveria, não poderia, ou na verdade, deveria se libertar de tentar tratar com retas paralelas, embora no objeto a gente saiba que é. Perpendicularidade também é algo que não é preservado quando você faz um estudo, uma pintura desse tipo. Se é um retângulo, aqui nós sabemos que tem um ângulo de 90, mas na pintura, se você olhar, né, você verificar mesmo um extrato, como se fosse uma foto, aqui você não está marcando o ângulo de 90, e nem de congruência. Mas tem algo que é invariante. Tem alguma propriedade do objeto real e do objeto retratado que não se altera. São noções, por exemplo, de concorrência. Se aqui no objeto eu tenho duas retas que se intersectam, isto vai estar retratado também na tela. Isso é fácil de nos convencer. Pontos que são colineares, pontos que estão sobre uma mesma reta, no objeto, também vão estar retratados na tela sobre uma reta, né, sobre uma mesma reta. Então, tem algumas coisas que não mudam, independente da posição que você deixa a sua tela, né, e tem outras propriedades que podem alterar. E é interessante porque essa busca de tentar analisar o que preserva e o que não preserva, muito tempo depois, reapareceu na matemática, justamente com o intuito de tentar dar um formalismo no conceito do que é geometria. E isso foi feito por Felix Klein, quando ele ingressou na Universidade de Erlangen, quando você ingressava no corpo docente de uma universidade, você tinha que apresentar o que eles chamam de um programa. É algo como se fosse um trabalho introdutório para dizer assim, ó, eu vim para isso. Esse é meu cartão de visita, essa é a minha área de pesquisa. E Felix Klein foi um pouco ousado. Ele tentou dar uma descrição pela primeira vez do que é uma geometria. Geral, assim, do que é uma geometria. Nessa época, veja que a gente deu um salto, né? A gente estava lá no século XV, XVI, depois a gente caminha um pouco lá de novo. Agora a gente já está no século XIX. Então, já tinha algumas outras geometrias que o pessoal já havia pincelado um pouquinho. Tá? Já tinha tido um primeiro contato. E o que o Felix Klein quis fazer foi tentar dar uma formalização, tentar, olha, vamos tentar caracterizar o que seria o conceito de geometria, e ele foi muito feliz. Hoje parece uma coisa natural, mas naquela época despertou um interesse muito grande. E para Felix Klein, geometria nada mais é do que o estudo de propriedades de um conjunto de objetos que você propõe a estudar, que se mantém o mesmo, essas propriedades se mantêm invariantes, quando você analisa um determinado grupo de transformações nesse objeto. Parece um pouco mais formal, um pouco mais abstrato, mas se a gente recorrer para a geometria euclidiana, você vai ver que a definição de Felix Klein se ajusta, né? A gente consegue se ajustar à geometria euclidiana perfeitamente na ideia do Felix Klein. E a geometria euclidiana a gente pode encarar como sendo o estudo de grupos de transformações rígidas no plano, tá? Em cima de objetos. Então, significa que, para mim, o mesmo objeto fica inalterado, ou é considerado o mesmo, ou, se você quiser, congruente, se você realizar transformações rígidas, que são as reflexões, translações, rotações. Isso, no ponto, se a gente fosse tentar resumir, grosso modo, a geometria euclidiana, poderíamos descrevê-la desta forma. Tá? E a geometria projetiva? Eu queria tocar no assunto. A geometria projetiva, deixa eu voltar aqui no modelo do Albertino, ela tenta fazer o seguinte: duas figuras vão ser, do ponto de vista da geometria projetiva, a mesma, ou equivalente, ou para mim vão ser indistinguíveis, se uma
é a projeção de outra. Ou, se você quiser ser um pouco mais artístico, você pode dizer, olha, na geometria projetiva, figuras para mim são congruentes, são as mesmas, se elas são a mesma pintura, mas pode ser vista de pontos de vista distintos. Estou querendo dizer que, do ponto de vista da geometria projetiva, esse retângulo e esse trapézio, para mim, seriam equivalentes. Isso é o que estuda a geometria projetiva. Duas figuras são a mesma, equivalentes, se você consegue o que a gente chama de uma projetividade. Uma é uma seção, uma projeção da outra via justamente perspectivas. Sendo um pouco mais rigoroso, a gente poderia definir justamente dessa forma. Geometria projetiva, você considera o grupo dessas projetividades, que é o que a gente chama de fazer perspectivas, né? Você vê um objeto sobre pontos de vista diferentes. Tá? E o ponto de vista, que a gente chama de centro de projeção, pode ser distinto, e os quadros, ou seja, onde você coloca a tua tela, onde você faz a tua projeção, também pode ser mais inclinado, perpendicular, não importa. A geometria projetiva, ela estuda figuras, ela estuda propriedades que ficam invariantes quando você faz esse tipo de transformações. Tá? Deixa eu tentar dar um exemplo um pouco mais próximo para tentar ilustrar isso. No caso da equivalência projetiva, se você tem duas figuras que elas são seções, elas são pinturas de uma mesma figura, a gente diz que elas são projetivamente equivalentes. Por exemplo, pensa que você tem um observador aqui no vértice do cone e você tem um círculo aqui embaixo, ok? Então, teu observador está aqui. Do ponto de vista da geometria projetiva, segundo o que a gente acabou de introduzir, duas figuras são projetivamente equivalentes se elas são seções, vamos pensar em quadros, se elas são pinturas da mesma figura, mas ela pode ser pinturas vistas de pontos de vista diferentes. Então, por exemplo, se eu enxergar o meu círculo desse ponto de vista e colocar uma tela aqui, paralela à base, o que eu vou retratar vai ser um círculo de um raio um pouco menor. Se eu estiver enxergando ainda desse ponto de vista, mas a minha tela for um pouco inclinada, eu já vou retratar, já vou pintar uma elipse. Na geometria projetiva, não se tem distinção entre círculo e elipse. Se eu inclinar mais ainda a minha tela, de modo que a tela fique paralela a uma das geratrizes do cone, o que vou acabar retratando, pintando, o que eu vou acabar enxergando é uma parábola. E se minha tela for ainda paralela ao eixo do cone, eu vou ver um ramo de hipérbole. Do ponto de vista projetivo, estas quatro cônicas são as mesmas. Não vemos diferente. Tá? Se você quiser, você pode até enxergar de outro modo, vendo projeção mesmo. Tá? Vamos pensar na bolinha, aqui o nosso objeto. E o cone, eu vou colocar o cone de luz, e agora, ao invés de mudar a tela, muda o centro, o olho do observador. Então, se você olhar de cima, o que você vai pintar, vai ser retratado pela sombra. Nós vamos ver uma circunferência, um círculo, né? Um pouco mais inclinado, se você olhar um pouco mais inclinado, a sombra, né, os raios de luz vão projetar uma elipse, né? De novo, se você inclinar mais ainda uma parábola, e até que você deixe sua lanterna paralela ao plano da base, você vai ver o ramo de uma hipérbole. Então, isso do ponto de vista projetivo, são figuras que são todas equivalentes. E o que a gente gosta de fazer em matemática é tentar formalizar essas coisas. Né? Formalizar isso para poder fazer conta, para poder descrever os objetos. Né? E uma outra formalização, não só de projeção, de pintura, que a gente encontra já retratada pelas pinturas dos renascentistas, é a noção de que retas que a gente sabe que, na realidade, são paralelas, quando retratadas usando as regras de perspectivas, elas, no quadro, acabam se encontrando.
E a gente sabe que na situação real não se encontra, mas retratando, para passar a ideia de profundidade, o artista acaba retratando isso como um ponto onde elas se encontram. É o que nós chamamos de o ponto no infinito. E isso foi muito bem estudado, tentando, inclusive, formalizar, tentando, inclusive, encontrar modelos para que a gente retrate ou se baseie nessas representações artísticas e consiga fazer manipulações matemáticas, foi muito abordado por Desargues, Monge, Carnot, Poncelet, Stern, Möbius, mesmo da faixa de Möbius, e Plücker. Esses últimos três já do século XVIII em diante. Então, o que eu queria agora fazer com vocês é apresentar um modelo onde nós podemos tentar fazer o mesmo que os artistas do Renascimento faziam na pintura, ou seja, chegar à conclusão que as retas, para retratar a situação real, que as retas paralelas acabam se encontrando. Então, o que eu queria era apresentar um método onde isto pode ser de fato alcançado. A gente pode botar a mão realmente no infinito. Então, para isso, o que a gente precisa é um modelo. Um modelo em matemática é encontrar um objeto que retrata bem as propriedades do que você quer estudar. A gente faz isso tão naturalmente em matemática que muitas vezes a gente não se dá conta. Por exemplo, para a maioria da gente, quando a gente fala em números reais, o que a gente vê na mente? Uma reta. Mas o que a gente está fazendo, na verdade, é usando um modelo para representar os números reais. Já que os números reais é um conjunto totalmente ordenado e completo, poxa, a reta transmite muito bem essa noção e ela serve como um modelo. Você pode representar os números reais numa reta, e hoje a gente faz isso de maneira tão natural que quase que a gente confunde, né, as duas noções de número real e da reta. Né? Então, agora, eu queria apresentar para vocês um modelo proposto para trabalhar com essas figuras projetivas, para tentar capturar esses fenômenos que a gente viu nas pinturas renascentistas. Quando eu digo modelo, porque tem vários, tá? Depende do que você quer tratar. A gente vai apresentar um modelo que a gente chama de plano projetivo. Tá? É uma substituição do plano euclidiano por alguma coisa em que eu consiga capturar a sensação de que duas retas paralelas possam, eventualmente, agora se interceptar. Se a gente tivesse interessado em estudar propriedades do ponto de vista topológico, pode ser que esse modelo que eu vou apresentar não fosse o modelo matemático mais ideal. Tem vários outros. Tem, só para comentar antes de apresentar o nosso. Você pode trabalhar com identificar pontos antípodas em uma esfera, pode ter outros modelos. Para a gente, eu queria apresentar um modelo que a gente pudesse fazer conta. Que a gente pudesse depois alcançar de fato o infinito. Botar a mão, falar assim, peguei o infinito, está aqui, eu consigo calcular a interseção de retas paralelas que, na representação artística dos pintores desde o Nascimento, isso aparecia nas pinturas. Então, a ideia do modelo do plano projetivo é, vamos ver as coisas um pouco mais de fora, vamos dar um passo mais amplo. A gente vai construir o plano projetivo, mas para isso, vamos pegar o nosso espaço tridimensional euclidiano, como a gente está acostumado. Se você quiser pensar, pensa no R3, tá bom? Vou considerar O, a origem do sistema, e vamos fazer a seguinte análise. Toda reta que passa pela origem em R3, a gente sabe da geometria analítica que a gente pode descrevê-la por uma equação paramétrica, dada por um vetor diretor, um parâmetro, e aqui seria um ponto que pertence à reta. Mas se eu quero representar as retas que passam pela origem, o ponto é zero. 0, 0, 0, a origem. Então, todas as retas, todas, sem exceção, todas as retas em R3 que passam pela origem têm uma
representação, uma parametrização dada dessa maneira. A única restrição, é claro, que para eu ter, de fato, uma reta, o vetor diretor não é o vetor nulo. Então, a gente tem uma reta desta forma. O que eu estou tentando fazer aqui? Num primeiro momento, estou tentando imitar um pouco o que os artistas faziam, o modelo do Alberti. Pensa que o teu olho está aqui na origem. Qual era a ideia do Alberti? Você tem um objeto, né? Então, a ideia é representar na tela a interseção do raio luminoso que incide no objeto e é capturado pelo olho do observador. Então, essas retas funcionam para mim, né? Estou pensando como se fosse algo nessa direção, dos raios luminosos. E aqui, eu desenhei como se fosse alguma coisa, um plano, seria a tela do artista. Bom, mas o que a gente quer? Qual é a ideia do Alberti? Né? Então, que você vai retratar o que interceptar com a tela. Como a gente quer estudar geometria projetiva, e como a gente acabou de ver, a gente acabou de definir, na geometria projetiva, figuras, para mim, são equivalentes, mesmo que eu represente, que eu faça a pintura sobre pontos de vista distintos, ou se eu mover a nossa tela. Isso significa que todos esses pontos, todos os pontos que estão nessa reta, se eu mover a tela, vão, na verdade, representar o mesmo ponto do objeto, porque vão estar sob o mesmo raio luminoso. Ou seja, no modelo que eu estou propondo para tentar capturar essa ideia do plano projetivo, para a gente, todos os pontos que estiverem sobre uma mesma reta que passa pela origem, vão, na verdade, representar o mesmo ponto do plano projetivo. Porque eles representam o mesmo ponto do objeto, são pontos equivalentes. Isso em matemática, quando você quer identificar objetos, a melhor maneira, a melhor ferramenta para isso é utilizar relações de equivalência. Uma ferramenta muito poderosa. Então, a gente pode fazer isso. A gente pode identificar todos os pontos que estão sobre uma mesma reta passando pela origem. Para mim, vai ser um único ponto no meu plano projetivo, porque eles representam a imagem, né, ou a seção de um ponto do meu objeto real. Então, a gente pode definir a seguinte relação de equivalência. 2 pontos do R3. Para mim, vai representar o mesmo ponto do ponto de vista projetivo se eles estiverem sobre uma mesma reta que passa pela origem. Dito de outro modo, só se x1, y e z1 for o x0, y0, z0 vezes algum parâmetro t, que a gente pode denotar justamente dessa forma. 2 pontos. Para o que eu quero trabalhar, para o meu plano projetivo, são os mesmos se eles estiverem sobre uma mesma reta. Estão sobre Aí você tem que tirar a origem, né? Oi? Aí acho que tem que tirar a origem, né? Isso, obrigado. Porque senão você colapsa os pontos. Obrigado, Ednei. A gente pega todos os pontos de R3, exceto a origem, né? Inclusive para a gente não colapsar no olho do observador, e identifica R3 menos a origem, utilizando essa relação de equivalência. A classe de equivalência, que é o que a gente vai trabalhar, vai ser muito útil a gente usar coordenadas desse tipo. Mas para não confundir com a representação de um ponto em R3, vamos indicar a classe de equivalência de um ponto, ou seja, para a gente já está considerando, unificando, identificando todos os pontos que estão sobre uma mesma reta que passa pela origem, com um ponto, né, uma mesma classe, então eu vou denotar dessa forma, com 2 pontos no lugar de vírgula. Isso denota, então, a classe de equivalência do ponto x0, y0 e z0, lembrando, enfatizando o que o Mandinei comentou, que a gente está trabalhando com todos os pontos, exceto o olho do observador. Tá? E o plano projetivo real, que a gente está trabalhando usando o R3, é para a gente justamente o conjunto destas classes de equivalência. Então, todas as classes de equivalência de pontos de R3, exceto a origem, isso para mim é o que a gente chama de plano projetivo real. Esse é o nosso plano projetivo. Lembrando, então, que a gente está identificando todas as setas que passam pela origem e representam o mesmo objeto. Será que a gente perdeu coisas? Será que a gente ganhou coisas? O que esse modelo nos dá? E a gente vê
que a gente pode recuperar pelo menos uma boa quantidade de propriedades do que a gente tinha ainda no plano euclidiano tradicional, observando que, se você tiver uma classe, digamos, dada por A', B' e C', e que a última coordenada é diferente de zero, então, esta classe do A', B' e C' é a mesma classe do A' sobre C', B' sobre C' e do 1. Porque se você pegar a linha, o ponto A', B', C' é justamente esse ponto vezes um parâmetro T diferente de zero. Então, representa a mesma classe. Que, se eu chamar A' sobre C' e B' sobre C' de A e B, então eu tenho que uma classe a terceira componente é distinta de zero, na verdade, é uma classe, representa a mesma classe, né, que um elemento em que eu posso considerar a última coordenada igual a 1. O que isso está querendo dizer? Que se você fizer um plano em z igual a 1, você consegue capturar todos os pares de pontos A e B reais. Então, no nosso plano projetivo, você tem dentro dele uma cópia do plano euclidiano tradicional que a gente está acostumado a fazer. E esse plano, que é justamente obtido pelas classes de equivalência cuja terceira coordenada é não nula, equivalentemente é igual a 1, é o que nós chamamos de plano afim. É como se fosse uma tela, né, uma unidade do olho do observador. Captura exatamente, né, todos os seus pontos estão em bijeção com o plano euclidiano tradicional. Isso é bem tranquilo de ver. Só que nem sempre a última coordenada de uma classe é diferente de zero. Você pode estar trabalhando com uma classe que a última coordenada é igual a zero. E o que isso significa? Isso corresponde a retas que agora estão no plano XY, que é justamente quando z é igual a zero. Essas retas que dão origem à classe de equivalência quando z é igual a zero, é o que a gente chama de pontos no infinito. Então, você tem no plano projetivo, todos os pontos que não estão no plano XY, eles têm um representante no plano em z igual a 1, então você tem uma cópia do teu R2, e além disso, você tem ainda as retas que estão no plano XY, elas não cortam esse plano, a classe determinada por elas vai me dar novas classes que a gente chama de pontos no infinito. E recebe essa denominação de pontos no infinito justamente porque esses pontos de P2 são os pontos que você está agregando, digamos assim, a uma cópia de R2 e que permite que a gente agora possa fazer contas e capturar a interseção de retas paralelas. Me acompanha? Me acompanha? Vamos lá. Primeiro vamos pensar o seguinte: como são as equações de retas no plano afim, ou seja, em R2? São retas dadas dessa forma. Tem um plano de duas coordenadas, x e y, então eu tenho que dar o coeficiente angular e o coeficiente linear z igual a z0. Então, isso é a equação de uma reta tradicional em R2, ou se eu posso identificar como A2. Quando? Então, vamos tentar transportar isso, generalizar, jogar isso para agora para o nosso plano projetivo. As coordenadas x e y que estão em A2, a gente viu que pode ser identificado com coordenadas no plano projetivo, desde que eu pegue a classe, por exemplo, com a terceira coordenada não nula, que a gente, para facilitar, está pegando z igual a 1. E as coordenadas eu posso renomear, ao invés de chamar de x e y grande, eu posso chamar de x sobre z pequeno e y pequeno sobre z. Essas coordenadas eu posso denotar dessa forma. Com isso, esta equação, se eu utilizar esta representação, no lugar de x eu posso colocar x sobre z, no lugar de y eu posso colocar y sobre z, e, no fundo, esta equação é equivalente a esta. Sem agora, o que antes eu tinha que tomar um pouquinho de cuidado para permitir dividir por z, ou seja, tinha que pegar
coordenadas da classe equivalência diferente de zero, quando eu analiso isso e generalizo, multiplico, eu tenho uma equação dessa forma, que eu posso considerar como sendo a equação de uma reta no plano projetivo. Tanto que quando você fizer z igual a 1, se você fizer z igual a 1, você volta a uma equação desse tipo, você recupera o que você tinha no plano afim. Tá? Então, no fundo, já que retas em R3 vão corresponder a pontos no plano projetivo, é até natural, né? Retas que passam pela origem vão corresponder a pontos no plano projetivo, é até natural que esta equação, planos que passam pela origem em R3, vão agora corresponder a retas no nosso plano projetivo. Vamos ver o que a gente pode fazer em termos de conta com essas equações? Então, vamos lá. Vamos pegar duas retas paralelas em R2, no plano euclidiano tradicional, a que nós estamos acostumados. Se eu tenho duas retas paralelas e distintas, então as equações delas são dessa forma. O que nos dá o coeficiente angular são os mesmos, os A's e os B's, e os coeficientes, os termos que nos dá o coeficiente linear, a interseção com os eixos, são distintos. Vamos considerar essas retas que estão no plano euclidiano, agora vista no nosso objeto um pouco mais amplo, no nosso espaço projetivo? Como a gente viu, é só agregar a variável z. Isso corresponde às retas que eu tinha no plano euclidiano, visto agora no plano projetivo. Agora a gente resolve esse sistema. Se você resolver esse sistema, né, pode fazer até por subtração, você vai chegar que c menos d vezes z é igual a zero. C e d são distintos. A solução desse sistema, então agora a gente consegue colocar equações coordenadas, então eu posso manipular, é dada como? O z é zero. E o x e y? Bem, se o z é zero, x e y deve satisfazer ax mais by igual a zero. Essa é a solução destas interseções, dessa interseção que nós temos aqui, de duas retas no espaço projetivo, que vieram de duas retas paralelas no plano afim. A gente pode até melhorar, né? Veja que, se você me der o valor de x, né, eu obtenho o valor de y. Estou querendo dizer que este conjunto, ele pode ser descrito não em termos de duas variáveis, de dois parâmetros, mas de um só. E, de fato, esse conjunto é exatamente dado por um conjunto descrito desta forma, né? Que agora você precisa só do parâmetro t. E se você considerar o que este tipo de ponto nos dá como equivalente no espaço projetivo, só excluindo t igual a zero para não passar pela origem, você vê que este ponto determina a classe de equivalência dado por b, a e zero. Porque se você multiplicar por t, não nulo, você obtém exatamente isto. Este aqui é um ponto que está em P2. E aonde ele mora? Como z é igual a zero, ele mora lá no que a gente havia chamado de pontos no infinito. Então, do ponto de vista geométrico e até algébrico, o modelo que a gente está trabalhando do plano projetivo, ele captura, ele permite você alcançar, pôr as mãos mesmo, no ponto no infinito. Aqui está a representação. Eu tenho duas setas paralelas, aqui no plano afim. Visto no espaço projetivo, corresponderia a planos passando pela origem. E a gente sabe que os planos passando pela origem se interceptam ao longo de uma reta, e essa reta lá, passando pela origem, corresponde justamente a um ponto. Esta é uma modelagem do plano projetivo, e que permite capturar essas informações e a gente poder fazer conta. A gente não precisa ficar restrita a pontos e retas. A gente pode fazer isso, como eu havia comentado, com as quádricas, com as cônicas, né? As cônicas, a gente pode introduzir equações projetivas para elas, que é o que a gente chama. A gente consegue mostrar que tem transformações que levam, de fato, uma elipse no círculo, uma parábola no círculo, e a hipérbole também no círculo. Com as transformações projetivas,
que é mudar o observador, ou mesmo a seção da pintura, né, a nossa seção que a gente faz a interseção, a gente consegue mostrar e exibir as equações que transformam uma equação na outra. Tá? Eu queria explorar mais algumas continhas, algumas observações. Eu tenho um pouco mais de 10 minutos, eu acho que eu vou conseguir explorar. Eu queria chamar a atenção para as similaridades e diferenças que a geometria projetiva tem da euclidiana. Separei só duas propriedades para a gente comparar. Na geometria euclidiana, a gente tem que, dados dois pontos distintos, eles determinam uma única reta. E dadas duas retas, aí a gente tem que apelar, né? Não paralelas, elas determinam um único ponto. Agora, em geometria projetiva, a gente está liberto disso, desse não paralelas. Nós temos, de novo, que dois pontos distintos determinam uma única reta, porque incidência, colinearidade é preservado. E agora, nesse modelo do plano projetivo, duas retas distintas, sejam elas paralelas ou não, determinam um único ponto. Vocês notaram essas duas afirmações na geometria projetiva? Que legal? Deixa eu destacar aqui. Olha essas palavras. Na primeira, dois pontos e termina com reta. Na segunda, duas setas, determina um ponto. Perceberam que tem uma certa dualidade? Se eu pegar a primeira e trocar ponto por reta, eu obtenho a segunda. Isso é uma propriedade da geometria projetiva que eu acho fantástico. É o que a gente está procurando nos dias de hoje. A situação está tão crítica, né? A crise está tão brava que a gente fica procurando descontos, promoções e tudo mais. A geometria projetiva, ela nos dá uma promoção do tipo leve 2 e pague 1. Tá? Isso é de uma maneira cotidiana, mas em geometria projetiva a gente chama de princípio da dualidade. Sabe o que é o princípio da dualidade? É uma coisa muito mais ampla do que a gente retratou das duas propriedades. Na geometria projetiva, você tem uma série de propriedades que elas são duais uma da outra, bem como objetos. Ponto e reta são duais. Eu tenho que a reta intercepta a outra. Se eu trocar a reta por ponto, seria a reta passa pelos dois pontos. Isso permite que todo resultado, todo teorema em geometria projetiva, se você aplicar o princípio da dualidade e trocar os objetos pelo seu dual, você tem inteiramente de graça, e essa é uma promoção real, não é daquelas fictícias, um outro resultado válido de fato. Só para dar uma ideia. Tem um teorema de Pascal que diz assim, é um resultado da geometria projetiva. Tá? Esse desenho que eu coloquei é um desenho para agradar o nosso cérebro. Porque lembra que o plano projetivo, ele vem de identificações de retas que passam pela origem. Tá? Não dá para visualizar. Não é um R3 o plano projetivo, é uma identificação. Então, esse desenho, eu coloquei um desenho para tentar ilustrar de uma situação que se passa no plano projetivo. Mas tem que estar trabalhando do ponto de vista projetivo. Tem um teorema demonstrado por Pascal que diz o seguinte: na geometria projetiva, se você tem que os vértices de um hexágono, eles estão sobre uma cônica, qualquer cônica, porque do ponto de vista projetivo, qualquer cônica, você pode transformar, se você quiser, até numa circunferência. Então, os três pontos que você obtém quando você intercepta pares de lados opostos deste hexágono, sempre são colineares. Pares de lados opostos no hexágono, eu quero dizer o seguinte: digamos que eu tenho aqui, o lado AB. O lado oposto salta dois lados, BC, CD, esse outro lado aqui. Se você fizer a interseção, dá o ponto O. Pega o lado CD, pega o lado oposto, pula dois lados, é o FA, dá esse ponto P. Pega o CB, pega o lado oposto, que é EF. Traça, vai interceptar. Veja, você pode pensar, pega o hexágono regular que eu quero ver você fazer isso. Lembra que é na geometria projetiva. Mesmo que você pegar o hexágono regular, que são lados paralelos, na geometria projetiva isso vai se interceptar num ponto. Então você pode calcular. Aqui eu coloquei uma situação que dá para visualizar. Pascal mostrou isso. Se você fizer
a interseção de retas dos lados, do prolongamento dos lados opostos num hexágono que estiver inscrito numa cônica, os 3 pontos sempre vão ser colineares. Me ajuda a aplicar o princípio da dualidade? Eu repeti o mesmo teorema de cima e embaixo, tá? E coloquei em vermelho, né, os pontos, os objetos e as propriedades para a gente trocar. Se você trocar, então, vértices do hexágono por lados do hexágono, lados estarem em cima, vértices estarem sobre a cônica, quando eu passar para o lado, isso pode ser traduzido, os lados são tangentes à cônica. Aqui, os 3 pontos, eu posso trocar por as 3 retas. Interseção, né, é a mesma coisa que unir, no caso dos pontos. Pares de lados, do hexágono, posso trocar por vértices. Determina uma única reta, o princípio da dualidade eu troco por ponto. E, de fato, quando você fizer isso, o que você obtém é um teorema provado anteriormente por Bianchon, que diz exatamente isso. Se você tem lados de um hexágono, se você tem os lados de um hexágono tangentes a uma cônica, então, se você pegar as retas que unem os pontos opostos, né, os vértices opostos, eles sempre vão cruzar em um único ponto. Então, é um princípio muito bom que, de fato, você ganha o outro. E, na maioria das vezes, a demonstração você consegue obter também usando o princípio da dualidade. Tá? Eu queria chamar a atenção de mais uma propriedade que eu não posso deixar de falar, senão eu vou ficar triste, porque é muito legal. Nós comentamos que uma das coisas que a geometria projetiva não preserva é distância. Isso ela não preserva. É fácil de ver aqui, ó. Digamos que eu tenho um observador aqui, aí eu faço uma tela nessa direção, faço outra tela nessa direção. A distância que eu pinto aqui, AB, é uma distância diferente da que eu pinto aqui, a linha B'. Então, distância não se preserva, e a gente tinha visto naquele quadro, naquele modelo do Albertino. Então, distância não preserva. Embora distâncias não sejam preservadas, tem algo relacionado com distância que a geometria projetiva preserva. É o que nós chamamos de razão cruzada, ou dupla razão. Que é o seguinte, digamos então que eu tenha quatro retas, e eu faça 2 seções paralelas, inclinadas, não tem porquê. O objeto que eu pinto em uma das retas, se você fizer a seguinte conta, a distância de A até C, dividido pela distância de B até C, tudo isso você divide por A até D, B até D. Isso vai dar um número. Isto vai dar igual ao correspondente em qualquer outra seção. Vai dar igual a... Aqui eu fiz AC dividido por BC. Então, aqui se eu pegar a linha C', dividir por B', C'. Depois eu fiz AD dividir por BD. Se eu pegar a linha D', dividir por B', D', esta razão, este número, se mantém. Esse é um invariante mais próximo relacionado com distância que nós temos na geometria projetiva. Isso é o que a gente chama de razão cruzada ou dupla razão. E, em geral, é denotado dessa forma. Isto vale em qualquer seção que você fizer em termos de a geometria projetiva. Deixa eu dar uma aplicaçãozinha legal dessa razão cruzada. Vamos considerar uma situação hipotética. Uma situação hipotética. Eu tenho uma câmera filmando um trecho de uma rua, tá? E, de repente, em um certo horário, passa um Fusca preto numa velocidade estrondosa. Aí, aqui, quando eu quero falar a situação hipotética, o hipotético é um Fusca preto passar numa velocidade estrondosa. Mas digamos que você tem isso, tá? E você tem a câmera filmando. Né? É possível utilizar a razão cruzada para determinar a velocidade com que o Fusca preto passou no raio de visão da câmera. E a ideia é a seguinte.
A tua câmera está filmando a situação, aqui é o primeiro quadro, aqui é o segundo, quando o Fusca entra no quadro de visão da câmera, que quando ele escapa na função da câmera, e quando você está filmando, depois você pode pegar recortes do teu filme, né, quadro a quadro, e o quadro a quadro, na verdade, corresponde a uma seção que é perpendicular ao eixo da câmera. Então, esse em azul é o que você imprimiria, por exemplo, de 2 fotos. E você pode imprimir as 2 fotos dessa maneira e sobrepor as duas, e o que você vai ter é uma situação parecida com essa no teu papel. O Fusca aparecendo, o Fusca saindo. Só uma coisinha, gente. Se eu precisar de 5 minutos a mais, eu poderia usar? Pode sim, Marcelo. Tá bom. Tranquilo. Vou tentar terminar logo. Então, e a gente quer determinar... Consultar ele nisso, na verdade. Oi? Você tem que consultar ele nisso, na verdade. Meu Deus. E a gente queria determinar a velocidade do Fusca preto. Então, dá para fazer isso utilizando a dupla razão e, né, bom, claro que se você está filmando, então você tem o tempo que tá filmando, você tem o tempo inicial, né, a hora que o Fusca apareceu, o tempo final, a hora que o Fusca saiu, então você tem um intervalo de tempo. Se você tiver a distância do ponto A até o ponto C, né, que foi quando ele apareceu desse ponto até esse ponto, você teria essa distância, dividiria pelo tempo, teria a velocidade estrondosa que o Fusca preto passou correndo aí pelas avenidas da cidade. Para isso, a única informação que a gente vai precisar, então, é as 2 fotos, que a gente pode sobrepor e tirar, imprimir, e podemos, daí, na foto, medir de fato a distância linha B', C' e D', porque isso está na tua impressão, né? Eu gostaria muito de determinar a distância do A até o C, que é justamente a distância que o carro percorreu, e uma outra informação que a gente vai usar é a distância entre eixos de um Fusca, do ponto A até o ponto B, que é o mesmo que do ponto C e do ponto D. Mas isso todo mundo sabe, todo mundo é apaixonado por Fusca e sabe que a distância entre eixos de um Fusca é 2,40 m. Então, essa informação é básica, isso não é o problema. O problema que a gente quer determinar é justamente a distância de A até o C. Então, a gente pode usar a dupla razão. Você pega a tua foto, né? Você mede a distância na foto mesmo, de A' até C', de B' até C', faz o mesmo de A' até D', B' até D', e com isso, já que isso está impresso na sua foto, né, você tem o R, que, como a dupla razão é invariante na geometria projetiva, tem que ser o mesmo que essa dupla razão aqui. O AC, na verdade, é o único que a gente quer determinar, porque se você observar bem, veja, o AC é o D, o BC, de D até C, é a distância, né? É o AC, menos a distância entre eixos, então é o D menos E. Aqui eu já multipliquei invertido, né? BD, B até D, é justamente a mesma coisa que A até C, então mede D, e de A até D é a distância AC mais a distância entre eixos, que é o exímio. Então, E, você tem, que é a distância entre eixos, 2,40 m. R, você consegue determinar pela impressão das suas fotos, e aí você consegue determinar qual é a distância percorrida pelo Fusca preto, e tendo o tempo inicial que a tua câmera gravou desse ponto até esse ponto, você pode calcular a velocidade com que o Fusca preto passou. Essa é uma aplicação legal, eu encontrei numa revista Florence, justamente onde o pessoal utiliza um pouco de matemática para tentar fazer medições em acidentes e tudo mais. É uma aplicação que o pessoal publicou, acho que fazem uns 8, 10 anos da revista. A dupla razão é mais antiga, mas a gente tem essa aplicação bem interessante. E a gente pode jogar um monte com a geometria projetiva. Só para encerrar aí para o final da palestra e nos pontos finais, a gente pode jogar literalmente, né? A gente pode usar a geometria projetiva para nosso favor. Por exemplo, o famoso tira-teima, como a gente tem nos jogos de futebol, que a gente fica algumas vezes irritado com o juiz, mas aí a câmera não mente, é baseado em geometria projetiva. Você tem uma câmera que está filmando, né, o seu campo, você tem
a seção, né, que a câmera captura, e baseado nas distâncias que são fixas entre as linhas do gol e tudo mais, você pode, inclusive, determinar a distância entre um jogador e outro, e assim por diante, e chegar à conclusão que o jogador estava ou não impedido. Então, dá para utilizar a geometria projetiva a nosso favor nesse sentido, utilizando, inclusive, a dupla razão. Também vocês veem algumas aplicações da geometria projetiva, utilizando agora até para propaganda nos campos de futebol, né? Acho que todo mundo já teve essa sensação. Você está vendo um time jogar, de repente o jogador dá um carrinho e sai escorregando pela borda do campo, e parece que isso aqui está em pé, né, tridimensional, mas na verdade é só uma faixa escrito de modo inclinado. E aqui o que se usa é justamente a geometria projetiva para tentar agora o contrário, né? Representa algo inclinado, de modo que, do ponto de vista da câmera, vai aparecer que o teu objeto é tridimensional. Então, isso também dá para a gente brincar desta forma com a geometria projetiva. E, do mesmo modo que os artistas da Renascença começavam um estudo para tentar representar os objetos de uma maneira mais fiel, né, do cotidiano, hoje ainda, vários artistas se utilizam desse aspecto de perspectivas, de projetividade, para também explorar e dar um pouco mais de realidade às suas obras. Por exemplo, olha essas obras aqui do Julian Beever. Essa é uma obra de arte que ele fez, né, na rua, né, parece realmente um caracol subindo nesse banco, mas, na verdade, isso é o que a gente está vendo do ponto de vista que ele quer que a gente observe, porque a figura feita no chão, ela é assim, deformada. Então, ele faz a figura deformada de modo que, de um ponto de vista específico, que seria o centro da projetividade, você tem a sensação do que o teu objeto é tridimensional. Ele, inclusive, usa, para a anteninha do caracol, uma das hastes que está na rua. Essa outra figura, talvez, dê para a gente observar e identificar, inclusive, o centro, ponto de vista que ele precisa que o observador esteja. Esta é uma outra figura que a gente tem, e, na verdade, o que ele pintou no chão foi isto. E aqui, neste ponto, é onde o observador tem que ficar para que ele, observando este desenho, ele tenha a sensação um pouco tridimensional da figura. Tá? Bem, gente, eu acho que eu vou me estender, sempre eu acabo falando mais do que eu sempre planejo, mas eu acho que eu vou encerrar a fala por hoje por esse ponto, e deixando de novo o meu obrigado à comissão organizadora, o parabéns pela organização do evento, e obrigado pela oportunidade. Obrigada, Marcelo. Como sempre, uma ótima exposição. Vou abrir, então, o tempo agora para as perguntas. Alguém gostaria de fazer uma pergunta para o Marcelo? Vamos lá, moçada. Sem vergonha. Vai, Ednei. Eu só tinha colocado, né, que a hora que ele falou ele comentou que quando fica paralelo, né, o plano ao eixo, não precisa ficar paralelo ao eixo do cone para ficar uma hipérbole, né? Basta que exceda a inclinação do cone. Quando fica paralelo, você tem os denominadores na equação iguais, né? Tipo, você fica com uma coisa tipo x² sobre a quadrado menos y² sobre a quadrado igual a 1. Né? É esse tipo de hipérbole. Isso. Obrigado, Ednei. Lucas, pode perguntar. Eu tenho uma curiosidade sobre os modelos da geometria projetiva. Você usou o modelo do plano projetivo, que é construído através de um plano mesmo, no R3, e citou um outro modelo que é o construído a partir de uma esfera, em que você identifica os pontos antipotais. Eu queria saber se esses modelos, diferentes modelos, eles são equivalentes a isomorfismo, e se eles são equivalentes a homeomorfismo. Não dá para fazer esse tipo de identificação. A gente pode até identificar como classe de equivalência, mas depois, se você quiser trabalhar, por exemplo, com algo parecido com o que eu fiz, que é mais próximo à geometria algébrica, a gente precisa colocar coordenadas.
E aí, por exemplo, quando a gente identifica os pontos antipodais na esfera, por exemplo, a gente perde um pouco desse sentido. Mas a gente mantém a parte topológica, tá? Isso a gente consegue, a não orientabilidade, esses aspectos. Mas, do ponto de vista, se a gente quiser trabalhar atribuir sistemas de coordenadas para trabalhar com as equações, a gente perde um pouco, Lucas. Então, esses diferentes modelos, eles são homeomorfos, mas dependendo do jeito que se estabelecer coordenadas nos modelos, eles podem não ser isomorfos? Homeomorfos do ponto de vista topológico, sim. Isomorfos, você está pensando com algum tipo de estrutura? Bem, a estrutura que eu Ou de... conheço... Hã? eu estava pensando, tipo... Mas homeomorfos, eles são preservados por homeomorfismo. Do ponto de vista topológico, todos eles são homeomorfos. A gente consegue até identificá-los via homeomorfismo. Então, Mas a questão de isomorfismo aí eu não sei. Isometria, ele quis dizer? Oi? Será que ele quis dizer isometria nesse caso? De isometria? A isometria a gente perde, porque a questão de distância na geometria projetiva, a gente perde totalmente por conta de não preservar as distâncias. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta. é que eu sei que os modelos dos universais, eles são isomorfos, por causa que eles têm por causa da estrutura geométrica que gera eles, dos universais. Eu queria, tipo, a pergunta faz sentido. Os modelos de planos projetivos, esse gerado por alguma estrutura algébrica que permite identificar isomorfismos entre os modelos, ou eles não têm essa característica que tem nos modelos reais e os modelos deles? Estava cortando um pouquinho, mas eu não consigo pensar numa estrutura algébrica do ponto de vista quando, por exemplo, quando se identifica os antipodais. Eu teria que pensar. Eu não consigo ver desse tipo. Certo. Obrigado pela resposta. Mas os dois modelos, ou até os outros, eles servem muito bem do ponto de vista topológico e do ponto de vista até axiomático, que é abordado muitas vezes na disciplina de geometria não euclidiana. Do ponto de vista axiomático, você pode trabalhar com os dois modelos indistintamente e obter os resultados do ponto de vista axiomático, como a gente faz com a geometria euclidiana, sem estar trabalhando com o sistema de coordenadas. Aí, nesse sentido, a gente pode trabalhar com os dois modelos do ponto de vista axiomático, sem problema. Certo. Obrigado pela resposta. Mais alguma pergunta? Eu vou brincar com o Marcelo. Marcelo, não sei se isso já foi aplicado de alguma maneira, mas assim como você tem essa projeção sobre o plano, você poderia fazer a priori uma projeção parecida para outros tipos de superfície, por exemplo. Você poderia brincar ali com, sei lá, uma calota de esfera e fazer a mesma projeção ali. Isso aí, do ponto de vista artístico, tem alguma coisa? Tem até algumas projeções que é feita, até em termos de mapa, Ednei. Em cima de mapas, né? Isso. Mapas também. Em cima de cilindro, por exemplo. Tem, por exemplo, algumas reproduções que desenham o mapa mundi de uma tal maneira que você coloca o cilindro numa posição que e o cilindro é um cilindro metálico e que reflete. Você olha no cilindro e vê o mapa mundi com um certo tipo de proporção mais próximo que a gente conhece. Então, dá para fazer isso. Matematicamente tem alguma relevância, por exemplo, se você fizer sobre uma esfera que tem curvatura constante, não sei, entendeu? Fazer uma projeção entre um espaço de curvatura zero e um espaço de curvatura positiva, por exemplo, que implicações isso teria se alguém estuda isso de alguma maneira? Não sei te dizer. Em termos de projeção, não sei te dizer. Eu penso que talvez pudesse ter alguma aplicação física para isso, de repente, porque quando considera esse tempo com curvatura, né, com a gravitação, não sei. E às vezes coisas que você vê de maneira mais ou menos aparentemente. É legal, eu vou tentar dar uma procurada, porque a princípio a gente podia fazer isso numa boa, mas eu não sei te dizer, não me arriscaria com nenhuma resposta assim.
Não, sim, tá bom. Marcelo, e segundo sua resposta para o Lucas, isometria não tem nenhuma no plano projetivo, então. Não tem. Cê- Usando esse modelo, por exemplo, a gente não consegue, não tem isometria. O mais próximo é a dupla razão, e ela é legal porque a gente consegue recuperar depois quando a gente trabalha com variável complexa, quando a gente estende o plano complexo e trabalha com as aplicações, com as transformações de Möbius. A gente consegue mostrar, a gente consegue recuperar dupla razão usando transformações de Möbius também, por exemplo. Mas não temos isometria. E é por isso que a gente consegue transformar, por exemplo, parábola para hipérbole e tudo mais. Tudo o que envolver comprimento, a gente não consegue preservar. E naquele teorema de Pascal, quando você fala cônica, quando aparece lá o termo cônica, qualquer cônica? Qualquer cônica. Nossa, eu achei difícil visualizar. Por isso que eu coloquei um desenho. A elipse, né? Eu coloquei um desenho, digamos, tendencioso, onde a gente consegue observar. Mas qualquer cônica, né? Por isso que aqueles desenhos não servem para a gente tirar as consequências, como a gente faz muitas vezes em geometria euclidiana, né? A gente faz um desenho, tenta se basear naquela situação, argumentando, é claro, com os axiomas, mas se baseia. Na geometria projetiva não dá. É só pensar, por exemplo, como eu comentei, pega uma circunferência de fato e pega um hexágono regular inscrito. Poxa, os lados opostos são todos paralelos. Eles vão se interceptar lá no infinito. Esses 3 pontos lá no infinito, a gente consegue mostrar que eles estão sobre uma mesma reta projetiva. Então, é legal, é bacana que a gente consegue se libertar um pouco da geometria euclidiana, né? Capturar alguns aspectos. Por outro lado, a parte visual, a gente não consegue. E assim, minha última pergunta, eu acho que você, né, provavelmente você não sabe responder, porque não é da sua, né, assim, a gente não é da área da educação, mas aqui a gente observa muitos alunos da licenciatura, acho que a maioria aqui que está assistindo é da licenciatura, pelo menos os que eu estou vendo aqui, tem alguns do bacharelado que eu conheço, o Pedro Reginato, tem alguns assim, mas a maioria é da licenciatura. Como que, se você pensar em perspectiva, eu lembro dos meus filhos estudando perspectiva no ensino fundamental, né? Então, já tem alguma coisinha da geometria projetiva. Mas você acha que daria para os professores explorarem mais esse tipo de geometria no ensino fundamental? Ou de que forma você acha que isso poderia ser feito? Bom, do ponto de vista de tentar algebrizar ou colocar mesmo um sistema cartesiano e tentar brincar, eu não sei, eu acho difícil. Porque teria que introduzir classes de equivalência, relações de equivalência, né? Mas do ponto de vista artístico, os meus também trabalham e eu acho legal. E podem trabalhar, por exemplo, com... É que quando se trabalha em artes, a gente não chama de pontos no infinito, mas se chama da linha no horizonte. É o equivalente, é onde onde você coloca os pontos de fuga e onde as retas paralelas você vai fazê-las encontrar. Isso poderia começar a trabalhar, por exemplo, né? Olha, as setas aqui, mas a gente está representando, elas vão se encontrar naquele ponto. De alguma maneira intuitiva, isso de repente poderia ser abordado. Mas num formalismo mais matemático para fazer manipulação com as equações, eu acho difícil. Difícil. Eu acho difícil. Por conta, inclusive, dessa passagem. A geometria euclidiana, como a gente tem um modelo muito bom, a gente tem o R2 com o modelo da geometria euclidiana plana, e até mesmo o R3, então fica fácil de você manipular, né? Você tentar visualizar e tudo mais. Então, eu acho um pouco mais difícil. Eu acho que é mais fácil tentar passar uma noção no ensino médio e fundamental da geometria esférica, né? Já que a gente vive em algo que é mais similar à esfera, e aí você pode passar justamente, olha, imagine que saia 2 pessoas do Equador, né? Sempre mantendo 90 graus do Equador, hein? A tendência no plano é que essas retas não queiram assim interceptar.
né? Mas se você manter a linha andando reto, 90 graus, mantendo 90 graus do Equador, você vai se encontrar no polo aí, com certeza. Então, eu acho que esse tipo de exploração, eu acho que daria para fazer alguma coisa desse tipo. Eu acho uma pena, por exemplo, a gente não explorar a trigonometria esférica. Eu já pensei em montar, de repente, um mini curso para explorar. O que vale na esfera, em termos de trigonometria, e vale muita coisa, como a Ednei comentou, né, explorando a questão de curvaturas, não ser necessariamente curvatura zero, né, curvatura nula, dá para a gente explorar bastante coisa, né, dá para explorar, por exemplo, a gente muitas vezes sai de um curso tendo a ideia do que é o seno hiperbólico, do que é o cosseno hiperbólico, mas nunca manipulou e viu as relações trigonométricas hiperbólicas que a gente poderia explorar. Então, eu acho que esse tipo de coisa a gente poderia fazer, inclusive, na graduação. Sim, boa ideia. Concordo. Pessoal, mais alguma pergunta? Rosali. Rosali. Gente, cheguei atrasado, mas cheguei. Não se inscreveu. Eu não me inscrevi. Não se inscreveu, não pagou taxa de inscrição. Estou aqui de furona. Mas, ó, só para parabenizar o Marcelo, muito bom. Eu acabei me perdendo aqui e não peguei o começo da palestra, mas gostei do que eu assisti, muito legal. Essa parte de geometria projetiva é muito bacana. Eu gosto bem, acho bem legal também. Muito bom te ver, Rosali. Muito obrigado pela... Parabéns pela palestra e parabéns pela semana, viu, Ednei? Tô vendo que tá bem legal. Eu não consegui também ver a abertura assim, ao vivo, mas eu assisti depois da tarde. Fico até emocionada de ver todo mundo aí trabalhando legal, gente. Parabéns. Muito legal, Marcelo. Obrigado, Rosali. Eu aprendi muito álgebra. Mais alguma pergunta, pessoal? Então, peço que vocês abram o microfone para a gente agradecer ao Marcelo. Marcelo, mais uma vez, obrigada pela sua palestra, como sempre, muito didática. Obrigado a vocês. Obrigado por todos vocês estarem aqui, né, nesse momento. Obrigada. Obrigado, gente. Obrigado.